Bem, voltando aqui, vamos ver se a gente consegue voltar. Jorge, será que a gente consegue fazer agora, Jorge? Vamos tentar, gente. Vamos tentar fazer, então. Olha só, gente. Então, vamos tentar. Vamos tentar aqui voltar. Deixa o pessoal aí voltar, porque caiu ali, tá caindo. A transmissão não está boa, né? É ruim fazer assim quando a transmissão não está boa. Jesus, né? Agora tá. Tem que ser assim. É porque às vezes aqui falha. Beijo grande, galera, chegando aí. Então, vamos lá. Deixa eu acabar, então, de explicar. Então, hoje, como é a ação penal para os crimes contra a dignidade sexual, né? A ação penal é pública condicionada à representação e será de natureza pública incondicionada em duas hipóteses, pela lei. Em se tratando de crime praticado contra vulnerável, com ou sem violência, não importa, e o crime praticado contra pessoa menor de 18 anos. Nessa hipótese, a natureza será pública incondicionada. E, evidentemente, também será pública incondicionada nas hipóteses em que se tratar de crime de estupro de que resultarem lesões corporais de natureza grave, gravíssima ou a morte. Né? Aí sim, eu posso usar aquele conceito de 101, não é? Porque aí eu posso usar a fórmula de que se um dos crimes ali componentes for de natureza pública incondicionada, o estupro será de natureza pública incondicionada também. O estupro com violência de que resultem lesões graves ou a morte. Muito bem. Então, hoje, para ser de natureza pública incondicionada o estupro, só nas seguintes situações: menor de 18, vulneráveis, aquele de que resultar morte e aquele de que resultarem lesões corporais de natureza grave. Então, eu te pergunto, qual é o espaço para a súmula 608 do STF? Zero. Não existe. O espaço para a súmula 608 do STF é zero. Não existe. Nas hipóteses em que a lei quis tratar o estupro como sendo de natureza pública incondicionada, o fez. Não há espaço para usarmos a súmula 608. Hoje, o estupro ou é de natureza pública condicionada no caput, ou é de natureza pública incondicionada, sendo a vítima maior, vulnerável, resultar lesão grave ou morte. Acabou. Não há espaço para você criar mais uma hipótese de natureza pública incondicionada. Não, é óbvio que não há espaço, é óbvio que perdeu completamente a razão de ser. Então, nesse HC de que eu estou tratando aqui nessa nossa live, julgado, salvo melhor juízo, em 27 de fevereiro de 2018, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vencido o ministro Marco Aurélio, decidiu nesse sentido. E ainda dando a entender, deixando claro que a súmula ainda está em pleno vigor. Aí um aluno meu falou assim, mas professora, isso foi para um caso ocorrido antes de 2009. Ah, é? Eu falei assim, ainda que fosse, ela não tem mais sentido nem para o que era e nem para o que é. Por quê? Vamos tratar o seguinte, em se tratando aqui de, ainda que nós considerássemos válida naquela época a súmula 608, que foi considerada válida. Hoje, a natureza da ação penal no estupro, ainda que praticado com violência real, se não for praticado contra menor de 18, se não for praticado contra vulnerável, se não for praticado resultando lesão grave ou resultando morte, é pública condicionada à representação. Então, a lei hoje é mais favorável do que era antes da súmula. Ela teria que, de qualquer forma, ser aplicada para trás. Entende? Me parece que aqui se quer afirmar a ação penal pública incondicionada nesse caso concreto. Mas, meus queridos, inclusive este recurso, ele foi um recurso do Ministério, ele foi um HC oriundo aqui do Rio de Janeiro. Se você olhar, ele foi oriundo aqui do Rio de Janeiro. Para aquele caso passado, usar a súmula 608, tá certo? Mas, queridos, até porque poderia pensar assim, né? Na época, a ação penal era pública e incondicionada por conta da súmula.
mas nem assim eu consigo sustentar, sabe? Não, onde está a previsão de legal de ser pública incondicionada no caso de lesão grave ou morte? Vou dizer, meu amor, aí você pode usar o artigo 101. Por quê? Porque estupro mais lesão grave, certo? Estupro com lesão grave, você vai ter o quê? Um de ação penal pública condicionada à representação e outro de ação penal pública incondicionada, porque a lesão grave é sempre outra lesão incondicionada. Então, como é que poderia o estupro com lesão grave ser condicionado à representação? Estupro com morte. A morte é sempre incondicionada. Então, como é que poderia um estupro com morte ser condicionado à representação? Por isso que o estupro e lesão grave e estupro com morte, você pode sim hoje usar o artigo 101 para dizer que a ação penal é pública incondicionada. Repito, não teria sentido um crime em que houvesse morte e como resultado qualificador e quando houvesse lesão grave, isso seja ação penal pública condicionada à representação. Se os crimes de lesão corporal grave e homicídio doloso ou culposo são sempre de ação penal pública incondicionada. Entendeu, meu amor? Então, não tem como você sustentar essa súmula 608 hoje. Me perdoe, isso me parece muito mais um argumento de autoridade, porque dizer que vai ser usada porque vai ser usada, me parece um argumento de autoridade e não vejo nenhuma autoridade no argumento, como a gente costuma falar, certo? Porém, quero que vocês saibam que foi essa orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal nesse HC 1253/60, creio, totalmente equivocada, mas que vocês saibam que desse precedente. Fizemos aqui uma análise, só para que vocês também tenham noção de onde isso veio antes. Olha, gente, e quando a gente fala sobre isso, essa live, ela não é uma livezinha para você, não é uma live de um assunto gostosinho de falar. Essa live é uma live de um assunto mais denso, certo? É de um assunto mais denso que demanda conhecimento da lei como era antes e da lei como era hoje. Vou repetir. Inclusive eu vi numa postagem, um aluno meu me mostrou a postagem do Dizer o Direito a respeito disso e falou assim, você que tem aí nos seus livros, que dizem na sua grande maioria que a súmula 608 não tem mais vigor, anote isso aí. Não, gente, é porque a doutrina diz isso porque isso é o correto. Essa decisão do Supremo é só uma decisão, não nem significa a orientação que o Supremo vai adotar. Isso foi uma decisão. Claudinha, não haveria um conflito no caso de alteração à lei? É o que eu falei, olha só. Ainda que nós considerássemos, tá, que o fato foi praticado antes, e antes a ação era penal pública incondicionada, deixa-me falar. Vamos lá, ainda que nós pensássemos assim, vamos trabalhar com a validade da súmula 608 na época, porque ela era usada na época mesmo, tá? Ela era usada e acabou. Vamos trabalhar. Então era de ação penal pública incondicionada. Mas hoje a lei diz que ela é o quê? De ação penal pública condicionada à representação. A lei hoje é melhor ou pior? A lei hoje é benéfica ou a lei prejudica? Fala aí pra mim. Vamos lá. Se antes nós considerássemos que isso aqui era pública incondicionada, hoje é pública condicionada à representação. Tá? Trabalhando com a súmula 608. A lei atual, ela é benéfica ou prejudicial? Escreve aqui pra mim. A lei atual é benéfica ou é prejudicial? Escreve aqui pra mim. É óbvio que é benéfica. O que a gente faz quando a gente tem uma lei benéfica? O que a gente faz quando a gente tem uma lei benéfica? Fala aí pra mim. Qual é a regra da lei benéfica? Ela tem que retroagir, não tem? Então pronto. Então não tem sentido. Mesmo para os casos praticados anteriormente, você não poderia mais reconhecer a súmula 608. Estão entendendo o que eu quis dizer, gente? Captaram a razão pela qual eu estou fazendo aqui essa crítica à decisão? Certo? E a qualquer que quiser usar a súmula 608 ainda como referencial? Então, quem me fez a pergunta aí, conseguiu compreender a minha explicação? Quem me fez essa pergunta sobre a lei posterior, conseguiu? Só colocar aqui pra mim. Entendeu? Foi Jorge. Foi Jorge, meu querido, Jorge, meu amigo querido. Então, flamenguista, com isso nós terminamos aqui a nossa explicação. Queria mandar um beijo no coração de vocês. Queria dizer para vocês que a Páscoa seja maravilhosa e que os dias restantes desse ano, de toda a vida, sejam maravilhosos. Certo? Um beijo no coração. Fiquem com o nosso Senhor.
125360, não é isso? Só confirma aí pra mim o número, não é 125360? Confirma aí pra mim, galera. Jorge, ô Simone querida, vê se é 125360. Confirma aí pra mim rapidinho, quem tava aí. Porque agora não tem como voltar. É 125360 mesmo. Vamos lá. Coloca só pra mim aí. Boa Páscoa, meu amor. Me ajudem aí, gente, com o número aí do negócio, tá? É isso. Tá bom, 125360. Muitos, muitos, muitos beijos pra vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo proteja. Julgamento 27/2/2018. Tchau, gente. Tchau. Fica aqui, ó, com a vista aqui do canal da Ogiva, aqui de Cabo Frio. É bonito, né? É bonito, né? É muito, muito, muito mesmo. Uma delícia. Uma delícia mesmo de lugar. Tá? Vim aqui passar o final de semana aqui com os amigos. Beijo grande, gente. Tchau.